Sejam muito bem-vindos, bem-vindas ao meu canal. Eu sou o Pedro Leon, sou personal trainer, tenho mais de 10 anos de experiência na musculação e agora eu vou começar com vocês perguntas e respostas. Esse é um quadro a qual os meus seguidores lá no Instagram me mandaram perguntas durante a semana e eu selecionei a top 10, as 10 melhores perguntas para estar respondendo vocês aqui no YouTube. Eu tô com a minha colinha aqui e vamos começar pela primeira. Pergunta 1. Quais os benefícios da Durateston e ela auxilia a emagrecer? Seguinte, a Durateston nada mais é do que testosterona, certo? Quanto mais testosterona você tiver, mais massa muscular você vai ter no corpo, consequentemente você vai ter mais força, a sua taxa metabólica basal também vai aumentar pelo fato de tu ter mais músculo, que é tecido vivo, tecido que gasta energia para ele se manter no nosso corpo. Você vai ter uma maior taxa de lipólise. O que é lipólise? A lipólise é a quebra, a degradação de gordura, ou seja, é o processo de você estar queimando gordura. Você vai ter maior disposição, se você tiver com uma testosterona muito baixa, um nível infrafisiológico, consequentemente ao usar Durateston, sua testosterona vai aumentar e você vai ter mais disposição para o dia a dia, para as suas tarefas, enfim. E consequentemente você vai ter uma saúde sexual melhor. Pergunta 2. Em quanto tempo eu vou ver resultados? Na verdade, isso é muito particular, isso é muito de indivíduo para indivíduo, corpo a corpo reage de um jeito. Só que tem uma frase que eu gosto bastante, que é: os seus resultados são proporcionais à sua dedicação. Ou seja, quanto mais você se dedicar no treino, na dieta, no seu descanso, maiores vão ser os seus resultados e mais cedo eles vão aparecer também, tá? Não existe uma receita de bolo, não tem uma receita de bolo que eu possa te dizer, você vai ter resultado em 3 meses, você vai ter resultado em 6 meses. Às vezes o que eu demoro para ter em 6 meses, você vai levar 3 meses. O fato é que quanto mais avançado você se torna na musculação, quanto mais massa muscular, quanto mais tempo de treino você tem, os resultados eles vão demorar mais para aparecerem e eles não vão ser tão exponenciais assim. Com o passar do tempo você vai reduzindo os seus ganhos. Isso é normal acontecer com qualquer indivíduo. Pergunta 3, essa que eu gostei bastante, que é um problema que eu também tenho. O meu seguidor perguntou: meu braço não cresce, o que eu faço? Seguinte, primeiro, você pode aumentar a frequência que você está treinando o braço. Como? Por exemplo, se você treina peito no início da semana, braço lá no final da semana, você pode colocar um estímulo, por exemplo, de tríceps junto com o peito. Faça os 2 exercícios depois de terminar o treino de peito, assim como de costas. Você pode colocar uns 2 exercícios de bíceps depois do treino de costas. E lá no final da semana, na sexta-feira, você faça um treino de braço completo. Você pode aumentar o seu volume de treino, aumentando o número de exercícios ou de séries e também aumentando a intensidade desse treino, onde você vai aumentar suas cargas de treino, certo? Mudar o planejamento do seu treino, começar a semana treinando o braço e terminar a semana treinando um grupo muscular que você tenha mais facilidade. E uma outra dica que eu posso dar é o seguinte: fuja dos exercícios que você mais gosta. Por que isso? Porque geralmente você chega na academia e você sempre faz os mesmos exercícios, os exercícios que você mais gosta de fazer, os exercícios que você é mais forte, os exercícios que você sente pegar mais. Fuja desses exercícios. Pega aquele exercício que você não gosta, que você nunca faz, que você é fraco, porque esses exercícios vão promover novos estímulos à sua musculatura e, consequentemente, você vai sair do platô e começar a ter resultados. Quarta pergunta: o que eu faço para baixar o meu BF? Primeiro, você tem que estar em déficit calórico, ou seja, comer menos calorias do que você gasta, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo, uma ingestão adequada de proteína. Por que ingestão adequada de proteína? Quando você está em déficit calórico, você favorece o catabolismo muscular. Porque o músculo, o tecido muscular é um tecido vivo, que gasta muita energia para a gente manter ele. O corpo não quer isso numa situação onde você está privando ele de alimento, onde você está privando ele de calorias, de carboidratos. Então você tem que ingerir uma quantidade um pouco maior de proteína para estar evitando esse catabolismo muscular. Um erro que todo mundo faz é que achar que para emagrecer tem que fazer só exercício aeróbio. Não. Concilie o seu exercício aeróbio, a sua caminhada, a sua corrida, o elite, pular corda, com o treinamento resistido. A musculação vai ser importante para que o corpo entenda que ele precisa manter aquela massa muscular. Quem nunca relatou que começou a fazer só exercício aeróbio e começou a ficar flácido, a perder peso, em vez de emagrecer? Isso acontece porque a pessoa não manteve uma rotina de treinamento resistido, de musculação. Procure alimentos com baixa densidade calórica. O que seria alimentos com baixa densidade calórica? Fruta, por exemplo. Frutas são alimentos que possuem pouco carboidrato por grama e também tem alto teor de fibras, onde vai te dar uma saciedade maior. Um exemplo contrário disso, um hambúrguer, um fast food.
Um fast food, ele tem muita caloria num lanche pequeno, numa porção pequena. E isso não vai te dar saciedade. E é muito fácil você exceder a margem de calorias que você tem para ingerir. Então procure alimentos saudáveis, que tenham uma baixa densidade energética e seja feliz. Outro ponto importante, que às vezes a pessoa acha que ela tá com um BF alto, acha que tá gorda, mas na verdade ela tá retida. E o que faz a gente perder retenção? Tomar água. A maioria não faz isso. Tome pelo menos 2, 3 litros de água por dia. A água é o melhor diurético que tem, é o melhor diurético natural. Quanto mais água você tomar, menos retido você vai ficar. Último ponto, depois que você está fazendo todos esses passo a passo certinho, você pode introduzir um termogênico no seu planejamento alimentar. Um termogênico como a cafeína, alguns suplementos que têm compostos termogênicos nele, chá verde ajuda também, iombina, e aí tem outra classe de termogênicos um pouco mais fortes, como a efedrina, clenbuterol e etc. Quinta pergunta. Prof, quero perder gordura apenas da barriga, da perna e da bunda não. Essa foi a pergunta de uma seguidora minha. Isso não é possível. Não existe isso da gente queimar gordura localizada. Por exemplo, não é você fazendo 1 milhão de abdominal na academia que você vai perder gordura do abdômen. Isso não existe. Para a gente perder gordura de uma parte específica do corpo, a gente vai perder do corpo inteiro. Não tem como. E geralmente aonde a gente mais acumula gordura, o ponto que é mais difícil de perder, ele vai ser o último a desaparecer. Você vai estar seco como um todo no seu corpo e ainda vai ter aquela gordurinha indesejada na parte de baixo da barriga. É normal, mas para perder a barriga você vai ter que secar num todo, e secar num todo é comer menos do que você gasta e fazer exercícios adequados. Sexta pergunta, qual a indicação de melhor anabol para hipertrofia? Bom, partindo do pressuposto que não é o anabolizante que vai te dar hipertrofia. Vamos fazer uma analogia com um carro turbo, certo? Um carro muito potente. Você tem um carro muito potente na garagem, tem um motorzão muito forte, faz de 0 a 100 em 3 segundos, mas se você não colocar gasolina dele, ele não anda. A analogia é mais ou menos essa. O que adianta você se encher de esteroide anabolizante se você não treina, se você não descansa, se você não faz dieta, se você não suplementa corretamente? E não existe, vou tomar Durateston porque eu vou ganhar braço, vou tomar Estando porque eu vou secar, vou tomar Hemogenin porque eu vou ganhar peito. Não, isso não existe. Qual a principal função dos esteroides anabólicos? Eles aceleram a sua recuperação muscular. Acelerando sua recuperação muscular, você consegue treinar mais intenso e mais vezes. E a sua taxa de síntese proteica ela vai estar sempre elevada. Essa é a função do esteroide anabolizante. Ele não vai fazer milagre, ele não é milagroso. E fora que você vai ter todos os outros colaterais, além da hipertrofia e do aumento de força. Pergunta 7. Devo fazer cardio mesmo em off? A resposta é sim. Você deve fazer cardio mesmo no processo de hipertrofia, de ganho de peso. Por quê? Para manter uma saúde cardiovascular melhor, para ter uma aptidão física melhor. Só que, claro, você vai fazer com uma frequência menor do que se estivesse fazendo para perder peso, certo? Para emagrecimento. E você vai fazer um tempo menor também. A intensidade também vai ser mais baixa. Claro que você não vai se matar fazendo cardio, porque aí a gente entra num treinamento concorrente com a musculação. O fato é você dar um estímulo para o seu sistema cardiovascular para ele manter uma certa saúde. Pergunta 8. Um seguidor fez a pergunta para mim, o que eu achava sobre fármacos para aumentar a vasodilatação. Bom, eu acho que é quase chovendo molhado, certo? Você tem coisas muito melhores para se preocupar. Porém, se você quer aumentar a sua vasodilatação, primeiro, você tem que ter um BF baixo e você tem que ter uma genética favorável para isso. Claro que uma vasodilatação, há estudos que corroboram que você consegue levar um aporte de nutriente maior para a sua musculatura, consequentemente aumentando a sua força e hipertrofia. Só que isso seria a cereja do bolo. E tem outro ponto que é a estética. Eu particularmente, eu acho muito bonito, eu gosto, e eu tenho uma genética que favorece a vasodilatação, e tem alguns produtos que você pode usar para aumentar isso. Alguns pré-treinos tem óxido nítrico. O próprio Tadalafil, que é o princípio ativo do Cialis, em uma dosagem pequena, ele promove essa vasodilatação através do relaxamento dos vasos sanguíneos, que é feito por uma enzima, ele inibe essa enzima e, consequentemente, você aumenta o calibre e consegue ficar mais vasodilatado. Pergunta 9. O que causa e como evitar ginecomastia? Bom, para quem não sabe, a ginecomastia é o crescimento anormal da glândula mamária. Isso acontece muito nos homens, principalmente na fase da puberdade. Por quê? Porque há um desequilíbrio hormonal entre testosterona e estradiol. Geralmente acontece que o indivíduo tem a testosterona muito baixa e o estradiol alto. Por que isso acontece? Através de uma enzima chamada aromatase, a testosterona ela é convertida em estradiol.
né? Ela é aromatizada, é o nome popular que o pessoal chama aí de aromatização. E como se evita esse processo de aromatização? Tem alguns fármacos inibidores de aromatase que eles vão inibir essa enzima de estar convertendo testosterona em estrógeno. Por exemplo, letrozol, exemestano, anastrozol, que é muito conhecido, são alguns fármacos usados para isso. Porém, tem outra forma de combater a ginecomastia, porque muitas vezes o indivíduo ele tem a testosterona saudável e tem estradiol saudável também, mas ele tem uma tendência a ter ginecomastia. Então, ele não precisa usar inibidores de aromatase. Então, ele entra aí nos SERMs, ou seja, os SERMs são moduladores seletivos dos receptores de estrogênio. O que seria isso? Na nossa glândula mamária, a gente tem receptores de estrogênio. Esse medicamento, esse fármaco, o que ele vai atuar? Ele vai bloquear que esse receptor receba estrogênio de forma demasiada. Por exemplo, tamoxifeno é um fármaco que faz isso. Ele vai evitar que esse estrogênio se ligue na mama e provoque o crescimento dela. Porém, você vai continuar com o estradiol alto se o teu problema for a aromatização, mas você não vai ter a gineco, certo? Última pergunta, pergunta 10. Qual a diferença entre bulking e cutting? Bom, bulking nada mais é o processo de ganho de peso, ou seja, você tem que estar em superávit calórico, você tem que comer mais do que você gasta, para favorecer a síntese proteica, para conseguir construir mais massa muscular, certo? E tentando evitar também o acúmulo de gordura nesse processo. É natural ter um ganho de gordura, aumentar um pouco o BF durante a sua fase de ganho de peso, porém isso tem que ser feito de forma controlada, não é saindo comendo tudo que vê pela frente. E cutting é o contrário, é quando você começa a querer emagrecer, baixar seu percentual de gordura, mantendo o máximo a sua massa muscular. Para isso você tem que estar em déficit calórico, ou seja, comer menos do que você gasta. E também é preciso aumentar a sua ingestão proteica para evitar o catabolismo muscular. Esse processo também é chamado de off-season e de pré-contest no mundo do fisiculturismo. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Essas foram as 10 perguntas feitas pelos meus seguidores lá no meu Instagram. E eu peço que você curta e se inscreva aqui embaixo. E muito obrigado mais uma vez.